Bom dia, igreja. Eu convido os irmãos e amigos que abram as suas Bíblias no livro de Atos, capítulo 4. Nós vamos estar lendo alguns versículos e eu vou estar falando para os irmãos. Atos, capítulo 4. Quando chega essa época do ano em que estamos caminhando para o final, normalmente começamos a avaliar como foi a nossa vida durante o ano. O que nós fizemos em relação aos nossos trabalhos, o que nós fizemos em relação ao estudo, o que nós podemos melhorar para o próximo ano. E no que diz respeito à vida cristã, não é diferente. Como será que foi realmente o meu desempenho como servo de Deus no ano de 2017? Será que realmente eu andei e fiz tudo o que o Senhor esperava de mim? Meus amados, nós sabemos que o mundo está caminhando para o seu fim. Os sinais da vinda do Senhor Jesus têm se mostrado a cada dia. Toda aquela relação que é citada em Mateus 24, o princípio das dores, vem acontecendo já há um bom tempo. Então nós sabemos que a volta do Senhor Jesus está próxima. E ali, dentre as coisas que são citadas, é citado que realmente o amor de muitos se esfriaria, a iniquidade se multiplicaria, a perversidade se multiplicaria. E é o que nós temos visto. Nós temos visto uma violência enorme em nossa sociedade, não só aqui no Brasil, mas no mundo. E muitos estão morrendo sem Jesus Cristo. Por quê? Porque não estão ouvindo do Senhor Jesus Cristo. E cabe a cada um de nós, como servos de Deus, como atalaias do Senhor, anunciar as boas novas de salvação. O tema da nossa pregação nesta manhã é anunciando as boas novas com ousadia. Nós vamos estar lendo, em princípio, os versículos 1 e 2, depois 18 a 20 e depois 29 e 31. Este texto é uma continuação do que vinha ocorrendo ali no capítulo 3, quando Pedro e João estavam no templo e estavam falando ali à multidão, E diz assim a palavra do Senhor: E estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes e o capitão do templo e os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem o povo e anunciassem Jesus a ressurreição dos mortos. Versículos 18 a 20. E chamando-os, disseram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem o nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhe disseram: Julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. 29. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. 31. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Meus queridos, o que nos impede de anunciar a palavra de Deus? O que tem nos impedido de anunciar as boas novas de salvação? O que tem feito com que nós venhamos a perder oportunidades de realmente falar de Jesus Cristo para as pessoas? A timidez, medo, perseguições que possamos vir a ter por causa desta atitude em nosso trabalho, em nossas escolas, universidades. Realmente, queridos, são obstáculos, mas devemos transpor esses obstáculos. Muitas vezes nós nos sentimos hostilizados por algumas pessoas. Quantas vezes vocês já devem ter se aproximado e ouviram realmente uma pessoa falar um não, ou alguma coisa desse tipo? E às vezes até hostilizados mesmos. Isso aconteceu e vai continuar ocorrendo. Porém, isso não deve ser um empecilho para que nós venhamos a anunciar as boas novas. Foi o que aconteceu ali com Pedro e João, que foram até presos.
As autoridades não gostaram do que eles estavam fazendo, anunciando ali as boas novas de salvação, e eles foram presos. Qual seria a nossa atitude diante de um quadro como esse? Em que você está ali anunciando as boas novas e vem alguém e te prende, e você é preso. Qual seria a sua postura? Pedro e João, eles não se intimidaram. E sabe por quê? Eles tinham duas certezas. Primeira, consciência de obedecer a Deus, como nós podemos ver aqui no versículo 19. Respondendo Pedro e João lhe disseram: julgai vós se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós do que a Deus. Então eles tinham consciência de obedecer a Deus. E a segunda certeza que eles tinham a consciência de dar testemunho, pois o versículo 20 diz: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Duas certezas que eles tinham e não poderiam se intimidar. E deve ser essas duas certezas também que devem permear a nossa vida como cristãos, como servos de Deus, como anunciadores das boas novas de salvação. Consciência de obedecer a Deus. Eles só reconheciam ao Senhor como Deus, a Jesus como Senhor. Não iriam obedecer àqueles homens, mesmo eles sendo autoridades. E aqui no texto nós vemos também em outro versículo, o versículo 13, que eles eram homens considerados indoutos. Aqueles homens que estavam falando e dando ordem a eles eram autoridades e até intelectualmente superiores. Mas eles não se dobraram a isso. Eles continuaram firmes no anúncio do Evangelho. Assim vem sendo, meus amados, através da história. Homens têm se levantado contra os servos de Deus para que não anuncie a palavra, mas estes homens têm sido firmes e têm vindo anunciando a palavra ao longo dos tempos. Se não fosse isso, como é que a mensagem do Evangelho chegaria até nós? Talvez você tenha nascido num lar cristão e ouviu a mensagem dos seus pais e você se converteu. Mas muitos que estão aqui, estão nos ouvindo, foram alcançados pelo Evangelho porque alguém chegou e falou de Jesus para essas pessoas. Num dos cânticos que nós ouvimos aqui, um dos trechos diz: andava nas trevas, a luz encontrei. Como você vai encontrar a luz se não te falarem de Jesus Cristo? Aqueles que andam em trevas precisam que a luz o encontre. E é preciso, meus queridos, que nós saiamos aqui dos nossos bancos, enfim, e vamos às ruas e anunciemos ao Senhor Jesus. E aproveitemos as nossas oportunidades de anunciar ao Senhor Jesus. E esses homens, muitas vezes, ao longo da história, pagaram com a própria vida para anunciar o Senhor Jesus. Nós sabemos que existem países em que é proibido pregar o Evangelho, anunciar o Evangelho. O pastor Vandinei esteve agora, há pouco tempo, num lugar como este. Nós precisamos anunciar as boas novas de salvação. E nós temos liberdade no nosso país. Tem aproveitado realmente as oportunidades para anunciar as boas novas de salvação? Nossa igreja é uma igreja, graças a Deus, com visão evangelizadora, que sai para evangelizar. Aproveitei bem a oportunidade na praia e falei de Jesus, ou só participei realmente ali do culto? Será que eu falei de Jesus para alguém ali naquela praia? Ou fui ali somente participar com a minha igreja? O que é bom, mas é preciso, querido, anunciar as boas novas de salvação. E eles tinham também, como nós falamos aqui, consciência de dar testemunho. Nós lemos lá em Apocalipse 1,6 que Deus nos constituiu seus sacerdotes. E em 1 Pedro 2,9 diz a palavra do Senhor: mas vós, todos nós, sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Cantamos também aqui: cada vez mais e mais mostra-nos o teu favor. É desejo realmente que a gente veja o favor do Senhor para conosco.
mas o que nós temos dado em retribuição ao favor que Deus faz conosco. Ele pede que nós anunciemos a sua palavra, que sejamos seus atalaias, anunciando a palavra de Deus. Jesus, meus amados, nos dá esta ordem. É um imperativo. E diante desta ordem, não nos resta mais nada a não sermos fiéis ao Senhor e anunciar as boas novas de salvação. Vamos falar a verdade. Quantos já deixaram de ouvir a palavra de Deus de nossos lábios porque nos faltou vontade ou timidez, alguma coisa nos impediu de anunciar as boas novas de salvação? Quantos? Porque fomos muitas vezes tímidos, porque muitas vezes tivemos medo de perseguições. Quantos perderam a oportunidade de ouvir? O que fazer então? Primeiro, meus amados, nós precisamos realmente orar ao Senhor, pedir para que Ele realmente trabalhe as nossas vidas, para que possamos vencer os obstáculos que nos impedem realmente de anunciar as boas novas. Seja a timidez, seja o medo, seja a dificuldade de falar, de abordar. Sim, tem pessoas que têm dificuldade de falar, mas isso pode ser trabalhado. Precisamos pedir a Deus para isso. E aí a gente vai fazer o quê? Pedir proteção a Deus? Também. Mas o que a palavra de Deus diz no versículo 29? Eles pediram o que a Deus? Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças, porque eles estavam sendo ameaçados, e concede aos teus servos que falem com toda a ousadia a tua palavra. Meus amados, eles pediram ousadia, característica de quem tem coragem para anunciar as boas novas de salvação, para pregar o Evangelho. E a palavra diz que o Senhor os capacitou para esta tarefa, no versículo 31 ali, diz que Ele capacitou. Nós lemos ali que eles foram cheios do Espírito Santo. Nesse caso, é uma capacitação especial, porque eles já tinham o Espírito Santo, mas uma capacitação especial, que é a ousadia para anunciar o Evangelho. O servo de Deus, meus queridos, deve realmente mostrar ardor e coragem ao servir ao Senhor. Não deve perder as oportunidades. E qual foi o resultado dessa ousadia? Trouxe prestígio para a causa. Fossem eles tímidos e acovardados, não despertariam o interesse do povo, e ali quase 5.000 almas se converteram. Meus queridos, a palavra de Deus, ela não muda. Se naquela época quase 5.000 almas se converteram, que é realmente um grande número, é porque realmente a palavra de Deus, quando ela é pregada em verdade, com ousadia e realmente direcionada pelo Espírito Santo, tem o poder de levar as pessoas que não a conhecem a aceitarem o Senhor como Salvador. Não é diferente hoje em dia. E muitos não estão se convertendo porque realmente não estão ouvindo a palavra, porque cabe a cada um de nós anunciar essa palavra. Quantas pessoas você convida realmente para vir assistir o culto em sua igreja? Quantas pessoas eu convido para assistir o culto em minha igreja? É preciso, meus amados, que nós sejamos mais incisivos, que realmente nós tenhamos ousadia e preguemos a palavra de Deus e anunciemos a sua verdade. O pastor Onésimo Nunes de Lima, já citado aqui pelo nosso pastor Dalto várias vezes, diz que realmente uma igreja, ela não se mede pela quantidade de membros que entra para cultuar, mas pela quantidade que sai para evangelizar, para anunciar as boas novas. É assim que se mede uma igreja. A igreja realmente que anuncia, que prega as boas novas de salvação. Então, meus queridos, qual será a nossa postura em 2018? Ou ainda no restante de 2017? Será que nós vamos continuar somente vindo aos nossos cultos e já estamos salvos, sem nos preocupar com aqueles que ainda não ouviram o Evangelho? Será que nós vamos continuar perdendo as oportunidades de anunciar as boas novas de salvação? Queridos, com aquelas duas certezas, conscientes de que devemos obedecer a Deus
e que devemos dar o testemunho da salvação em Jesus Cristo, sejamos realmente ousados em anunciar a palavra de Deus. Não nos intimidemos. Sigamos o exemplo dos nossos antepassados que fizeram com que a palavra de Deus chegasse até nós porque foram ousados. Não podemos ficar trancados em nossos tempos. Precisamos sair e anunciar as boas novas de salvação, porque somos nós que atacamos o inimigo, usando cada oportunidade, cada momento que nos apresenta, com sabedoria, é verdade, aproveitando o momento com sabedoria, mas usando cada oportunidade para anunciar a Jesus. Deus disse que edificaria a sua igreja, e é que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Peçamos ousadia ao Senhor e não nos calemos de anunciar a Jesus Cristo. Amém. Pedir ao pastor Roberto que ore neste momento. Oremos. Nosso Deus e eterno Pai, damos graças, Senhor, pelo Teu amor, a Tua misericórdia, a Tua compaixão para conosco. Pedimos-te, Senhor Deus, pelo nosso pastor Dalto, a saúde dele, ser com ele neste momento, Senhor. E agora agradecemos-te, Senhor, a mensagem que ouvimos nesta manhã, através do Teu servo, para que realmente tenhamos ousadia de falar do Teu amor àqueles que ainda não têm o Senhor Jesus Cristo como único e suficiente Salvador. Que possamos também pregar com as nossas vidas, Senhor, para que vejam em nós a diferença que o sacrifício do Senhor Jesus Cristo valeu a pena, nos preparando para a vida eterna, Senhor. E aqueles que estão nos ouvindo através da internet, que possam também ali neste momento refletirem e se conscientizarem que só Jesus Cristo salva. Não há outro que possa salvar, Senhor. Continue abençoando o pastor Alberto nas mensagens que ele vem trazido para esta igreja, para aqueles que estão nos ouvindo. Esta bênção deste irmão, que sempre quando traz mensagem, Senhor, trazem mensagem para a nossa edificação, edificação do Teu povo. E te peço mais uma vez que neste final de ano possamos refletir, como bem falou a mensagem, o que temos feito, o que fizemos durante este ano. Nós oramos em nome, pelo amor do Senhor Jesus Cristo. Amém.